Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você. Nessa apresentação eu vou falar do nosso programa do curso de Linguagem de Programação. Nós vamos ter 3 tópicos principais aqui. Nós vamos falar da ementa do curso, nós vamos falar dos métodos de avaliação e eu vou falar também um pouco das ferramentas que estarão disponíveis para você durante esse curso, tá bom? Eu te espero aqui após a vinheta. Pessoal, como eu falei, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é da ementa do curso. Na ementa do curso, nós vamos ter alguns tópicos principais ali. Na verdade, 4 tópicos principais. Nós vamos ter uma revisão de algoritmos, nós vamos falar de structs e ponteiros, nós vamos estudar a programação orientada a objetos e nós vamos estudar também tipos abstratos de dados. Vamos lá? No primeiro tópico, de revisão de algoritmos, nós vamos revisar os tópicos da linguagem C. O ambiente de desenvolvimento, a estrutura básica de um programa em C, como mostrar uma mensagem na tela, como calcular usando as operações básicas aí da matemática, como armazenar valores em variáveis. Depois, nós vamos revisar também como ler valores a partir do teclado, usando o comando scanf, avaliar as condições, if-else alinhado, switch, e nós vamos também fazer um programa repetir por diversas vezes, usando a nossa estrutura for, while e do while. Depois, pessoal, nós vamos trabalhar com muitas informações, fazendo uma revisão ali do conteúdo de algoritmos, tá bem? Nós vamos trabalhar então com vetores, matrizes. E, para terminar a nossa revisão, nós vamos trabalhar também com o reuso de código a partir de funções. Pessoal, essa daí é a nossa avaliação. Nós vamos ver, pessoal, como fazer um programa repetir por diversas vezes usando os comandos while, do while e o comando for. Nós vamos trabalhar também com muitas informações a partir de vetores e matrizes, fazendo aí a nossa revisão da linguagem C. Nós vamos também, pessoal, trabalhar com funções, modularizando o nosso código. Essa é a primeira parte do nosso curso. Hein? Na segunda parte, pessoal, do nosso curso, como nós já havíamos previsto, nós vamos trabalhar com structs e ponteiros. Bom, um primeiro passo aqui com structs, nós vamos perceber que structs nada mais é do que um tipo heterogêneo de dados. Lá em vetores e matriz, nós trabalhávamos com um conjunto de dados que era de apenas um tipo, ou era inteiro, ou era float, ou era char, enfim. Mas era tudo de um tipo só. Com structs, nós podemos unir em um mesmo pacote vários tipos de dados, por isso tipos heterogêneos. E esses tipos, pessoal, eles são definidos pelo próprio programador. A gente vai ver uma estrutura que renomeia uma parte da expressão e dá um novo nome para ela. Então, renomeia um tipo novo e aí a gente pode usar como se fosse um float, um int e assim por diante. Um tipo definido pelo usuário. Nesse processo, pessoal, de structs, então nós vamos fazer um percurso. Nós vamos ver qual é a definição, como que se define uma struct, como que se declara uma struct nova, como que eu crio variáveis novas a partir dessa struct que eu criei. Nós vamos também, pessoal, falar aquilo que eu tinha dito anteriormente, de renomear o tipo. Vamos ver o comando typedef que faz isso. Nós vamos então, depois, usar a struct em um conjunto de dados. Então vamos ter várias structs dentro de um vetor. E depois, pessoal, nós vamos então trabalhar com múltiplas structs, ou seja, uma estrutura definida pelo programador dentro de outra estrutura definida pelo programador. Esse é o percurso que nós vamos fazer, é o caminho que a gente vai percorrer tratando do assunto de structs. Vamos lá? Depois, pessoal, nós temos o nosso próximo tópico aí, que é ponteiros. Quando a gente fala de ponteiros, e quem estuda um pouco de programação tem um arrepio, porque geralmente é dito como uma das matérias mais difíceis, mais complicadas, porque é uma abstração, pessoal. Mas você vai ver que ponteiros é algo bem simples. E para a gente estudar ponteiros, nós vamos resolver esse quebra-cabeça. Como que nós vamos resolver esse quebra-cabeça? No primeiro ponto, nós vamos falar da definição de ponteiros. Como que eu declaro um ponteiro? O que é um ponteiro? Então, nós vamos declarar esse ponteiro no nosso código. Uma vez feita a declaração, a gente vai ver também como usar o operador e comercial. Qual o significado desse operador e quando eu utilizo? Nós vamos trabalhar bastante com o operador e comercial. Nós vamos ver também, pessoal, os vários usos do operador asterisco.
o operador asterisco ele tem três características, três usos diferentes na linguagem C, e a gente vai esmiuçar cada um desses usos para não ter nenhuma dúvida, para não ter nenhum questionamento. Depois, pessoal, nós vamos usar a função malloc, que essa função ela reserva um espaço de memória dinamicamente, ou seja, ao invés de eu usar um vetor que é fixo, eu vou poder agora definir qual espaço de memória que eu quero, né? Se é de 3, de 3.000, de 3 milhões, qual é o espaço de memória? E aí eu vou precisar da função malloc. E se precisar de então mudar alguma coisa? Aí, pessoal, na outra parte do nosso quebra-cabeça, nós vamos usar a função realloc, que faz justamente realocar, que é redefinir o espaço de memória aí que nós vamos usar. Também, pessoal, depois que a gente executa o nosso programa, depois que a gente usa o ponteiro, é preciso liberar aquele espaço. Então, nós vamos usar aí a função free, que dá aquela liberação no espaço para que outro programa use. Nós vamos também, pessoal, entender que todos os vetores nada mais são do que ponteiros, uma abstração de ponteiros para que a gente pudesse usar de uma forma mais simples. Nós vamos também, pessoal, trabalhar com ponteiros de structs. E aí, quando a gente trabalhar com ponteiros de structs, a gente vai perceber que é necessário o operador θ, tá? E a gente vai entender por quê, ok? Isso aí, então, é o nosso tópico de ponteiros. Depois, pessoal, nós entramos na terceira parte do nosso curso, que é Programação Orientada a Objetos. Nessa parte de Programação Orientada a Objetos, nós também vamos fazer um caminho e vamos perceber que agora, diferente da programação estruturada, a programação orientada a objetos, ela trata todos os elementos do código como se fosse um objeto. E a gente vai ver isso também na prática, nas nossas aulas de laboratório. O primeiro tópico é de classes. O que é uma classe? Classe é um conjunto de elementos que tem características em comum. Nós vamos ver a relação das classes com as structs. Depois, pessoal, a gente vai falar de herança na programação orientada a objetos. Herança é uma coisa que passa de pai para filho. O filho recebe tudo o que o pai tinha e ele pode fazer mais alguma coisa. Nós vamos ver esse conceito aplicado aqui à programação, tá bem? Nós vamos ver um conceito mais abstrato, pessoal, que é o conceito de polimorfismo e a importância do encapsulamento nesse conceito também. Por fim, nós vamos tratar de exceções. O que é uma exceção? Exceção, pessoal, é tudo aquilo que produz erro. Como que eu capturo um erro no meu programa? Como que eu capturo um erro na programação orientada a objetos, no caso aqui na linguagem C++. Então, passando por esses elementos, nós percorremos o nosso caminho e terminamos ali a nossa parte de programação orientada a objetos. Você pensa que acabou? Acabou não, tem mais. O nosso curso, pessoal, ainda vai ter um módulo final de programação avançada e tipos abstratos de dados. Nós vamos falar de listas, filas, pilhas, árvores, grafos, ali naquela parte de tipos abstratos de dados. E como que vai ser a nossa avaliação? Nós vamos ter 4 provas, pessoal. A primeira prova, ela vai tratar ali então da nossa revisão de algoritmos. Essa prova vale 20 pontos. A segunda prova vai tratar ali de structs, pessoal. Structs e ponteiros, ela também vale 20 pontos. A nossa terceira prova é de programação orientada a objetos, valendo 30 pontos. E por fim, para terminar aí o nosso curso, uma outra prova de 30 pontos também, agora com os tipos abstratos de dados, com a parte de programação avançada. E também, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um conjunto de ferramentas para auxiliar vocês durante esse curso. Na nossa plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, por isso a sigla AVA, nós vamos disponibilizar uma série de vídeos de conteúdo interativos. Também vamos disponibilizar, pessoal, imagens, vamos disponibilizar também PDFs para você acompanhar o próprio código e ali você vai perceber que você vai ter muito mais interatividade, vai poder participar, poder mandar mensagens para o professor, interagir com os colegas ali pela plataforma. Além disso, pessoal, as nossas provas também, as nossas atividades avaliativas serão tudo por lá pela plataforma, tá bem? Eu espero que você esteja muito motivado, como eu estou para esse curso, e te encontro na próxima aula. Valeu, um abraço!